Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos agora nesta aula a perguntas e respostas. Como verificar nesta aula sobre função do primeiro grau, viu? Como verificar se um número é raiz de uma função? A raiz é o x que zera a função, ele zera o y. Então a gente substitui o valor de x. Se der zero, o número é raiz. Veja aí um exemplo. O número x igual a 2 raiz de 3 e a função f de x igual a raiz de 3 sobre 6x menos 1. Nós queremos saber se esse número é raiz desta função. Então nós substituímos o x por 2 raiz de 3. Se der zero, é raiz. Então vai ficar assim. F de quem? De 2 raiz de 3, ou seja, a imagem de 2 raiz de 3 pela função é igual a raiz de 3 sobre 6 vezes x, que é 2 raiz de 3 menos 1. Substitui x por 2 raiz de 3. 6 dividido por 2 dá 3 embaixo. Raiz de 3, aqui é um produto, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3 sobre quanto? Sobre 3 que sobrou embaixo, menos 1. Quanto que é 3 sobre 3? 3 dividido por 3 não é 1, menos 1. Quanto deu? Deu 0. Resposta, o número 2 raiz de 3 é raiz desta função do primeiro grau, porque deu 0, tá certo? Agora vamos a outra pergunta. Como determinar os coeficientes angular, que é o A, e o coeficiente linear, que é o B, pela equação da função? Gente, o coeficiente linear e o coeficiente angular, eles já vêm explícitos na equação da função. Veja um exemplo. F de x igual menos raiz de 2 sobre 3 x mais 9. Aqui é a equação de uma função do primeiro grau. A pergunta foi: como determinar os coeficientes angular e linear através da equação? Ora, o coeficiente, vamos escrever a equação geral da função do primeiro grau. Olha ela aí. F de x igual a x mais b. Então observa que o A, coeficiente angular, é menos raiz de 2 sobre 3. E o B, coeficiente linear, é 9. Então, dada a equação de uma função, A e B já vêm explícitos. A, coeficiente angular, que é a tangente do alfa, e B, que é o coeficiente linear, ponto onde a reta intercepta o eixo y. Outra pergunta. Vamos lá. Onde fica o coeficiente angular no gráfico? Então a pergunta é: onde fica o coeficiente angular A no gráfico? Pessoal, ele não fica em lugar nenhum. O coeficiente angular não aparece no gráfico. Ele é calculado por A igual tangente de alfa. Tangente de alfa é o quê? É o y2 menos y1 sobre x2 menos x1, certo? Isso aqui é que é o delta y sobre delta x, ou seja, diferença de y sobre diferença de x. Quem é x1, y1? X1, y1 é um dos pontos da reta, certo? Quem é x2, y2 lá na fórmula? É outro ponto da reta.
certo? Então ele é calculado através de 2 pontos quaisquer da reta. Veja aí um exemplo. Ó, nós temos uma reta aqui, x, y, uma reta por aqui, 0. Aqui eu tenho um pontinho 3, 6, esse pontinho da reta. Aqui embaixo eu tenho um pontinho menos 2 de x e menos 1 de y, esse pontinho. Como que eu determino o coeficiente angular? Ora, esse ponto aqui, quais as coordenadas? 3 de x, 6 de y, não é? E esse aqui é menos 2 de x menos 1 de y. Então vamos calcular o A. y2 pode ser esse, ó. y2, 6, menos y1, menos 1, sobre x2, 3, menos x1, menos 2. 6 menos menos 1, 7. 3 menos menos 2, 5. 7 quintos. Certo? Poderia fazer assim também, ó. Posso considerar esse aqui como y2 e x2. Então, menos 1, menos 6, menos 2, menos 3. Isso deu quanto? Menos 7 sobre menos 5. Quanto é menos 7 sobre menos 5? Não é mais 7 quintos? Que não divide negativo por negativo, não dá positivo? É o mesmo coeficiente angular. Então, quaisquer, a pergunta foi, onde fica o coeficiente angular no gráfico? Não fica em lugar nenhum. Ele tem que ser calculado por x2 menos x1, y2 menos y1, sobre x2 menos x1. Ou seja, é o ΔY sobre ΔX, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá certo? Olha isso direitinho. Estou fazendo essas perguntas como exercício, certo? Para que você possa estudar e saber esse assunto direitinho. Na próxima aula, nós vamos continuar aí com perguntas, tá bom? Então até a próxima aula aí. Obrigado!